Olá pessoal, olá amores, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Viajando e Imigrando. Hoje eu quero falar para vocês sobre imigrar para a Holanda. Como eu disse, a Holanda foi o primeiro país para o qual eu imigrei, né? Eu morei lá durante muitos e muitos anos até me tornei holandesa. É um país pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Eu tive oportunidades muito boas por lá e tenho muitas recordações boas. Mas falando também, né? Nem tudo são flores, né? Não existe um país perfeito. E o país bom de se morar é aquele país onde você está feliz, né? E eu gosto de algumas coisas da Holanda, outras coisas eu não gosto, né? Eu até vou fazer depois um vídeo falando do que eu gosto e o que eu não gosto da Holanda, né? E como é que foi essa minha experiência, né? Como eu disse, a minha imigração foi porque eu casei, né? Esse é o motivo pelo qual a maioria das brasileiras imigra, né? É porque casam com um estrangeiro. Eu conheci um alemão em São Paulo, me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim, aquela história bem comum, né? E ele na época estava morando em Nova York, mas foi transferido da empresa para morar em Maastricht, no sul da Holanda. E como foi chegar na Holanda, né? Primeiro tem a questão do visto, né? E primeiro a gente fez o pedido do visto, aconteceu de maneira bem rápida, bem prática, acho que o processo todo talvez tenha demorado uns 2 meses até entrar com o pedido e até eu receber o visto no Brasil, né? E eu cheguei por Amsterdã, né? Não foi a minha primeira entrada na Europa, né? Depois eu faço um tópico sobre isso, contando como foi a primeira vez que eu cheguei na Europa, imigração, todos esses pontos, né? Então, como eu tinha um visto para morar na Holanda, eu cheguei por Amsterdã, né? E depois procurei o IND, né? Que tipo assim, como se fosse a Polícia Federal de lá para estrangeiros, né? Para fazer o registro de estrangeiros. E eu me lembro que quando eu cheguei em Maastricht, né, para morar, assim, de começo eu não pensava em ficar na Holanda, né? A nossa ideia era ficar só 2 anos, porque era o período de contrato que ele tinha para ficar ali, e depois nós iríamos para a Alemanha. Então, o que eu fiz? Eu comecei o meu processo de integração na Holanda. E eu não sei também o que aconteceu, não sei se eles perderam as minhas fichas, o que aconteceu lá, demorou muito até eles me chamarem para fazer a integração, né? E então, durante esse período, que foi mais ou menos 8 meses, eu fui estudar alemão. Para quem não sabe, a cidade onde eu estava morando era Maastricht. Maastricht fica no sul da Holanda. Inclusive, Maastricht é uma cidade muito conhecida, porque foi lá onde foi assinado o acordo da formação da União Europeia, né? Todos os países, todos os governantes foram para lá e a cidade ficou muito famosa por causa desse tratado que foi feito, né? Tratado de Maastricht. E é uma cidade pequena, muito bonitinha, um lugar muito bacana de se visitar, né? Então, Maastricht fica no sul da Holanda e fica bem perto da fronteira com a Alemanha. E mais ou menos assim, uns 5 quilômetros de distância, fica a fronteira com a Bélgica, né? E isso facilitava muito, porque como eu queria aprender alemão, eu pegava o ônibus todos os dias, ia para a Alemanha e depois voltava para a Holanda, né? Mas aí um dia eu recebi uma cartinha, né, da prefeitura, me convidando para uma conversa com o que eles chamam de mentor. Naquela época na Holanda, os estrangeiros que chegavam por lá, eles tinham um mentor. Vale também lembrar, gente, que tudo era pago pelo governo, né? Era
tudo pago, inclusive o dicionário que você precisava para aprender a língua era pago pelo governo. Hoje em dia isso mudou muito, parece que eles só cobrem parte dos custos, né? Porque tinha muito abuso, né? Depois eu falo sobre isso. Aí eu fui fazer o meu curso de integração na Holanda, né? Eu fui convidada e fui para essa conversa com o meu mentor. E aí eu expliquei para ele que eu não estava pensando em ficar na Holanda, que aquilo era uma coisa provisória, tudo. Aí ele me explicou, olha, você não tem alternativa, como você não é uma cidadã europeia, você precisa fazer esse curso de integração ou seu visto vai ser cancelado, né? Esse curso é obrigatório para quem não é da União Europeia. E aí, como eu não estava trabalhando, né? E não via uma possibilidade assim remota de trabalhar, porque minha estadia ia ser muito curta na Holanda, eu falei, vamos fazer, né? E eu comecei o meu curso de integração. E esse curso de integração é bom porque você conhece muita gente. Eu conheci algumas amigas que eu tenho até hoje, né? E se eu vou a Maastricht, faz tempo que eu não vou lá, já faz muitos e muitos anos, mas quando eu vou, eu procuro visitá-las, ou seja, é um laço de amizade que já dura muito tempo, já são 18 anos, né? E aí eu fui fazer esse curso de integração. O curso de integração era um curso de holandês, né? Tinha um curso de língua e ele era período integral, né? Eu ia para a escola mais ou menos às 9 da manhã, saía de lá às 3 da tarde, todos os dias, assim, de segunda a sexta, né? Eu não gostei muito desse curso de integração, não gostei do curso de língua. Inclusive, se na cidade onde você tiver outras possibilidades de aprender inglês em outras escolas, se informe, porque eu não dei muita importância ao holandês, né? Porque, como eu disse, eu não tinha o objetivo de ficar na Holanda. Mas essas escolas, elas têm gente de toda parte do mundo, gente de muitos refugiados. Na minha época tinha muita gente refugiada do Afeganistão. Tinha algumas mulheres e homens que mal sabiam ler e escrever. Ou seja, se você aprende uma língua com pessoas que mal sabem ler e escrever, o ritmo é bem lento, gente. Infelizmente é bem lento, né? E para mim aquilo se tornou um pouco, não só para mim, para uma outra amiga minha brasileira e algumas pessoas, uma japonesa que tinha lá também, era difícil, não era fácil porque estava se tornando muito chato, né? E você tinha aquele grupo que andava assim numa vagareza muito grande e eu via que apesar de passar o dia inteiro na escola, você não aprendia muita coisa. Justamente por causa disso. E eu achava isso uma pena, né? Nesse tempo que eu passei aprendendo holandês, assim, não aprendi muito, né? Poderia ter aprendido mais. Então, o meu conselho para você que estiver imigrando, evitar esse tipo de escola, se você tiver a possibilidade, porque você tem que ser honesto com você mesmo, tem que ver qual é a sua dedicação, qual é o seu ritmo de aprendizado, tudo, né? Para você poder escolher o curso certo, porque esses cursos para todo mundo não funciona para todo mundo, né? Talvez para eles que mal sabiam ler e escrever, estava no ritmo deles, mas para mim não estava no meu, né? E na Holanda, assim, eu gosto muito do estilo de vida que tinha lá, né? Eu gostava muito dessa coisa de andar de bicicleta por tudo quanto era lugar, né? Porque lá, como eles têm os caminhos somente para as bicicletas, né? As vias somente para bicicleta, tirava o medo da gente de andar pela cidade. Eu gostava muito disso, tinha muita qualidade de vida nesse sentido, mas é claro que mais no verão, né? No verão a qualidade de vida lá era muito boa,
No inverno, era assim, chovia demais, né? Era muito frio e chovia muito, mas mesmo assim eu gostei muito da Holanda, né? E como é que são os holandeses? Olha, durante o meu período de integração, as minhas amizades eram basicamente o povo do curso, né? E como eu disse, tinha uma brasileira que se tornou minha amiga, outras pessoas de outros países, né? E a gente se encontrava, inclusive de um grupo grande de cubanas, e era muito interessante ser amiga delas, né? E esse, no começo, era o meu círculo de amizades. Como eu e o meu esposo naquela época não éramos novos lá no país, a gente não tinha um círculo de amizade assim muito grande, né? Então, para mim, pelo menos, o curso de integração foi uma forma de conhecer novas pessoas, né? E com o tempo você começa a conhecer os holandeses. E como são os holandeses? Lá na região onde eu moro, tinha alguns holandeses muito abertos para amizades com estrangeiros e outros não. Você precisa ter paciência, né, para você poder construir amizades, porque amizades verdadeiras, assim, não começa de uma hora para outra. Você precisa de tempo para poder construir, né? E então nesse aspecto mudou muita coisa também quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar na Holanda. Como eu disse, mais ou menos os 8 primeiros meses que eu fiquei lá, eu estava muito envolvida com aprender alemão, né? Tanto é que eu vivia muito na Alemanha naquela época, meus amigos, eles estavam todos lá na Alemanha. Não era muito longe de onde eu morava, era mais ou menos uns 30 quilômetros, então era fácil, né? Mas aí com o tempo, né? Depois que eu fiz o curso de integração, eu comecei a trabalhar na Holanda, né? E ali foi onde o círculo de amizades aumentou assim muito, né? Eu trabalhei numa empresa holandesa, a DSM, né? Dutch States Mine, e lá eu conheci gente de muitas nacionalidades. Eu trabalhava num departamento internacional e tinha muita gente da Inglaterra, tinha, claro, muitos holandeses, alguns alemães, tinha gente da América Latina, inclusive tinha um rapaz que ele era holandês, viveu muitos anos no Brasil. Assim, foi uma época muito boa, né? E os holandeses, pelo menos na minha experiência, né, eles foram muito abertos para eu poder reiniciar a minha vida profissional, né? Como eu disse para vocês num outro vídeo, eu sou formada em Direito. Quando você é formado em Direito, ele é mais ou menos, é como se dizer, ele é o coração e o cérebro de um país, né? Ali onde que você vai, baseado naquilo, é que todo o resto vai funcionar, né? Ou seja, quando você estuda aquilo, você está estudando para o país. Por exemplo, no meu caso, eu estudei Direito no Brasil, aquilo é aplicado no Brasil. Claro que há outras possibilidades de você expandir e poder trabalhar com direito internacional, tudo, mas eu não quis fazer nada disso, eu preferi mudar de ramo. E na Holanda, para mim, foi muito bom, porque os holandeses são muito abertos para... Assim, se você compara os holandeses com os alemães, eles não veem muito problema de você trocar de profissão, né? E quando eu procurei emprego, eu mandei uma carta em aberto para várias empresas, né, da região. E eu mandei meu currículo, né, falando o que eu tinha feito, tudo, e mandei em aberto, falando que eu estava procurando toda e qualquer oportunidade que eles tivessem para me oferecer, né. Quando eu fiz isso, foi muito engraçado, porque algumas pessoas falaram, imagina se alguém de recursos humanos vai ler a sua carta ou vai ler o seu currículo. Às vezes a gente precisa de um pouco de sorte na vida, né?
eles leram, assim, acho que depois que eu mandei essas cartas, acho que com 2 semanas mais ou menos que eu mandei as cartas para as várias empresas, eu recebi resposta de muitas empresas, né? Algumas dizendo que não tinham nenhuma vaga, mas que iam deixar o meu currículo arquivado lá. Mas aí eu recebi uma carta, né, da DSM, onde eles me pediam para comparecer lá para uma entrevista, né? Se eu tinha interesse em fazer uma entrevista com eles, falaram sobre o que era o trabalho, né? E eu falei que sim. Aí ele me mandou um e-mail com todas as a descrição do trabalho, do departamento onde seria. Isso foi legal, isso foi o que abriu para mim as portas de trabalho na Holanda. Ou seja, para mim na Holanda a integração não foi difícil. Eu sei de pessoas, muitas e muitas pessoas que eu conheço lá, que não tiveram essa facilidade, né? Eu tive muita sorte. Muita gente diz assim, isso aí foi na época, né? O seu marido quem arrumou tudo para você. Não, não foi. Alemão, pelo menos com quem eu me casei, ele não faz esse tipo de coisa, ele não indica ninguém, não pede trabalho para ninguém, porque ele fala, eu quero as minhas costas livres para eu não ter que dever favor para ninguém. Ou seja, isso eu consegui eu mesma, na raça. E como eu disse, graças a Deus eu estava na Holanda. A Holanda é um país aberto para as pessoas, né? E eu consegui o meu emprego e fui muito feliz em trabalhar lá, gostei muito. Para mim, a Holanda foi um país assim que eu gostei demais, né? Eu tive experiências muito boas. E como eu disse, eu vou fazer um vídeo falando dos prós e dos contras da Holanda e falar também um pouco sobre o holandês, como que é o povo holandês, né? Mas essa foi a minha imigração para Holanda, né? Não tive muitas dificuldades por lá, né? Correu tudo muito bem. E também, né, a parte da carteira de habilitação, foi lá que eu fiz a troca da minha habilitação brasileira pela holandesa. Eu vou fazer um tópico também falando só sobre isso, como que foi o processo, o que é necessário fazer e tudo, né? E a minha imigração para a Holanda, como eu disse, foi muito fácil, né? Eles não fizeram muito problema, mas eu sei que hoje em dia isso mudou muito, né? Uma ex-secretária que eu conheço, uma moça, ela casou, né? Ela é holandesa e ela casou com um estrangeiro. E eu vi todo o processo dela de pedir visto para o marido, tudo, né? Hoje em dia, inclusive, você tem que fazer um curso você tem que fazer uma prova de língua, você tem que saber um básico de holandês para você poder receber o visto para vir para Holanda, né? Apesar dela ter casado com um rapaz no país dele, né? Já estarem casados, teve todo esse problema e a prova, pelo menos para ele, não foi fácil. Ele foi reprovado na primeira prova. E são coisas que na minha época não tinha. Na minha época o processo de imigração era muito simples e você tinha todo o apoio do governo holandês, né? Naquela época eu me lembro que a única coisa assim que a gente tinha que fazer era o curso de integração mesmo, que era pago pelo governo. Você não tinha custo nenhum, seu trabalho era apenas de ir para a escola e pronto, né? E uma das razões pela qual eles acabaram tirando isso, mudando isso, né? E agora, hoje em dia, as pessoas que têm que pagar pelo curso de integração delas, é porque, infelizmente, tem muita gente que não dá valor às coisas que o país oferece, né? Eu me lembro no meu curso de integração, nós começamos com mais ou menos 20 pessoas. Uma semana depois, talvez eram 17. Um mês depois, eram talvez somente 15. No final desse curso de integração, só tinham 10 pessoas. Ou seja, o governo gastava todo o dinheiro pagando pelo curso inteiro
e as pessoas simplesmente não iam, tinham coisas mais importantes na vida para fazer do que o curso de integração. Coisas assim muito chatas, né? E a Holanda também dava um suporte assim muito grande, e ela ainda oferece muita coisa, né? Como por exemplo, o maior meio de transporte na Holanda é a bicicleta. Eles davam inclusive cursos para você aprender a andar de bicicleta por lá, né? Porque é um dos meios de transporte aliás, é o meio de transporte mais usado na Holanda, né? É a bicicleta, né? Eles dizem, na minha época, que o país tinha 16 milhões de habitantes e tinha mais de 17 milhões de bicicleta. Todo mundo lá na Holanda já nasce numa bicicleta. Tanto é que você vê as mulheres indo trabalhar ou levar os filhos na creche, na escola, e aqui tem um assento e atrás outro, né? Ou em Amsterdã, onde elas têm tipo uma caixa na parte da frente da bicicleta, onde eles põem as crianças e leva para a escola, leva para tudo quanto é lugar, né? E o governo oferecia muita coisa, oferecia também curso de natação para mulheres, tinha inclusive curso para mulheres muçulmanas, onde não podia entrar nenhum homem lá na parte onde eram dadas as aulas, né? E eles ofereciam e oferecem muita coisa, né? Não posso reclamar nesse aspecto de não ter recebido um apoio suficiente, inclusive na hora de procurar emprego, né? Eles têm todo um sistema para te ajudar. Só depende de você fazer uso ou não desse sistema, né? Eu fiz o máximo que eu pude, é claro que eu tive um pouco de sorte. Na parte de encontrar emprego, o que deu certo foi a minha própria iniciativa, né? Mas eu não posso de nenhuma forma reclamar do meu processo de integração, né? Eles fizeram a parte deles, eu fiz a minha e graças a Deus deu tudo certo. Esse vídeo já tá ficando muito longo, né? Eu vou dividir isso em mais partes. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como aprender holandês, e vou fazer um vídeo também sobre a carteira de habilitação, o sistema de saúde na Holanda. E se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho para você receber notificação de vídeos novos. E muito obrigado por estar aqui. Beijos!